como é que, olhando aqui para um espaço como este onde nós estamos, que é um espaço mais normal, não é um espaço dedicado, não é? Como é que eu consigo trazer essa experiência para aqui? Não venham com aquela coisa de ter uma soundbar, em que, como às vezes vejo uma soundbar que tem 9.2.6 e eu penso, como? É possível. Não é? Como é que conseguem? E dizendo, não, efeitos átomos brutais. Este episódio é patrocinado por Ultimate Áudio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Este é um episódio relativamente especial do podcast de Música e Som. Estamos a gravá-lo no final de agosto e é o episódio que irá ser publicado no início de setembro. Este é um formato que vamos experimentar se resulta, e se resultar voltaremos a ele. Basicamente é uma espécie de se não resultar, voltamos na mesma. É mais uma conversa, uma tertúlia entre amigos. Portanto, estou aqui eu, António Eduardo Marques, está cá o Fernando Marques, claro, e convidamos o nosso amigo Nuno Santos, que de resto já foi convidado deste podcast para um episódio dedicado a ele, e que está aqui hoje connosco, veio quase diretamente de férias aqui acompanhar-nos a esta conversa. A ideia era um bocado falarmos aqui de algumas coisas que tenham até a ver com a atualidade do mundo do áudio e da música, e o meu pontapé de saída, nem de propósito, porque há relativamente poucos dias acabaram de ser divulgados os prémios EISA. A minha questão que eu queria deixar aqui à mesa redonda é se os prémios EISA ainda fazem sentido. Ou melhor, ainda fazem sentido em termos de serem um indicador para o público, um indicador de qualidade de um produto, um selo de recomendação. Claramente, os prémios EISA são selos de recomendação, mas a minha questão aqui é: as pessoas ainda ligam alguma a isto? E vou deixar de parte a questão de saber se alguma vez ligaram. Vamos assumir que sim, mas o que eu quero dizer, hoje, em 2003, isto ainda faz sentido algum? Eu por acaso ia perguntar precisamente, mas alguma vez as pessoas ligaram? Porque eu como utilizador e como audiófilo, na perspectiva de gostar de coisas que tenham boa qualidade, e também como apreciador de música, obviamente que sempre ligo muito equipamentos. Não é? Tipicamente um audiófilo liga agora sempre muito equipamentos, gosto de experimentar coisas, e ao longo da minha vida experimentei toneladas, e é uma coisa que sempre tive muito prazer em fazê-lo. Mas nunca, e gosto muito de revistas, leio revistas, gosto muito da Home Cinema Choice, li muito a revista áudio também, portanto, lia muito a vídeo e DVD. Portanto, sempre gostei muito de ler as opiniões, e também cheguei a escrever, como tu sabes, também escrevi alguns artigos para revistas. E gosto dessa parte analítica das coisas e da avaliação, porque eu sou a favor de benchmarkings e gosto de ter essa perspectiva. Acho que é útil para as pessoas. Mesmo para uma pessoa que seja muito mais subjetivista do que objetivista, porque essas revistas, há umas que são muito viradas para o subjetivismo, outras mais para o objetivismo, mas por acaso acho que ao longo dos tempos até têm estado mais viradas para o objetivismo do que para o subjetivismo. Mas nunca percebi muito bem os critérios que são utilizados na EISA. Admito, como estavas a dizer, que são produtos, é um selo, ok? Eu acho que quando algo tem um prémio significa que é uma coisa de qualidade. Na maior parte dos casos, até são produtos que eu não conheço assim muito bem, portanto, assumo que sim, deve ser, mas às vezes já me aconteceu, não sei, não consigo, mas já me aconteceu aparecerem lá produtos premiados que eu
conheço-os e acho que não eram extraordinários, portanto achei que pelo menos naquele ano poderia haver outras coisas melhores, não quer dizer que aquelas não fossem boas, mas não percebo porque é que ela teria esse destaque. Havia assim um bocado aquela ideia de que se calhar aqui tem que se distribuir um bocado o mal pelas aldeias, tem que se agradar a gregos e troianos e todos, se calhar até uma coisa que estavas há bocado a falar da geração Z, não é? Se calhar até há uma coisa agora em que não há vencedores nem perdedores, não é? São todos vencedores, uma pessoa pode acabar em 37º numa corrida que leva uma medalha na mesma e é um vencedor. Há muito esta cultura de proteccionismo. Mas Nuno, mas eu vou mais longe, ok? Que é isto dos selos funciona de todo, e agora já estou a generalizar mais do que a ESA. Ou seja, o problema é a ESA ou o problema é de facto os selos de recomendação não são muito relevantes? Ainda há bocado falaste na iFight Choice, e a iFight Choice dá selos de recomendação. A Home Cinema Choice dá selos de recomendação, até porque nenhuma destas publicações que eu estou a citar faz parte da ESA, portanto quanto sei. Mas acabam por servir um bocadinho depois como veículos, porque depois quando um produto é premiado, tem a chancela da ESA, vai parar às Home Cinema Choice e à iFight Choice, portanto acaba por ter esse sim, quanto mais não seja como uma página de publicidade. Sim, mas selos da What I Fi, da Home Cinema Choice, isto é relevante? Posso dizer alguma coisa sobre isso? Que eu acho que o princípio é um princípio que no início terá sido muito útil, é capaz de, pelo meio, deve ter sido desvirtuado de alguma forma, até mesmo pela forma como começou a ESA, que a ESA no início nem sequer tinha alta fidelidade. Estávamos a confirmar isso há pouco. E se calhar a abrangência era mais curta, tinham menos coisas para avaliar. Era mais imagem, câmaras fotográficas em que haviam testes que eram testes concretos, em que depois os parâmetros, quer dizer, ou o equipamento que estava a ser testado ou cumpria os parâmetros ou não cumpria. E a partir daí, era mais fácil de atribuir ou não um prémio. Entretanto, começaram a introduzir outras categorias e não sei se a coisa terá sido de alguma forma desvirtuada. Mas estavas a perguntar os selos são importantes, não é? Já não é uma questão só da ESA. Os selos ainda são importantes. E quando eu digo ainda estamos em 2023, ok? Temos centenas ou milhares de blogs, canais de YouTube, publicações em papel cada vez menos, mas do lado do digital as coisas explodiram, ou seja... Quanto a isso, ou seja, há mais forma de acedermos à informação, de tentar saber o que é bom e o que não é bom. Certo, mas se ainda dentro do se é relevante ou não, eu acho que a coisa é tão simples quanto... as pessoas nem todas sabem sobre tudo. E há pessoas que nem sequer estão para aí viradas, quer dizer, não querem ir à procura da forma como se calhar nós vamos à procura. E portanto, se tiverem uma base de partida, e agora já posso até E essa base de partida é o selo de recomendação? Poderá ser, eventualmente, até posso mencionar outro que não tem nada a ver com a ESA, não tem nada a ver sequer com essas revistas, pode ser a Proteste, por exemplo. É um selo bastante reconhecido e em que é uma ajuda. É uma ajuda que... A minha experiência pessoal mais recente em relação a isso foi na compra de um colchão. Não fazia a mínima ideia que raio de colchão. Chegou à altura de trocar de colchão. Que colchão é que eu vou comprar? Não sou especialista, e por mais que uma pessoa procure na net... Mas deve haver de certeza sites que fazem a avaliação de colchões. O que é que eu fiz? Procurei na Proteste, e Proteste indicou um colchão que eu acabei por comprar. Eu tenho a ideia de já ter visto testes na Proteste de coisas ligadas mais à nossa área, a área do áudio e do vídeo. Sim. E na minha perspectiva, não é? Porque eu também tenho essa sensação em relação à Proteste, eu vejo como uma coisa credível. E é um selo que eu dou valor, mas depois quando devia falarem sobre áreas que eu já domino um bocadinho mais, já me contorcia um bocadinho pelo aquilo que eu li lá. Claro. Ou seja, acho que se calhar os princípios ou os valores ou os indicadores que eles utilizam para avaliar
produtos, não seguem a mesma lógica do mundo em que eu vivo, no contexto mais de áudio e vídeo. Pois. Portanto, não, achei que eles aqui estão a ter claramente, estão a ir para uma zona que não é a zona deles, e portanto, eu não valorizo rigorosamente nada aquilo que eles dizem nesta componente. Noutras, sim, se eu quiser saber entre duas máquinas de lavar a louça qual é que é a melhor, aí sim, protesto, sou capaz de ver isso. E mesmo assim, não será o meu go-to preferencial, mas pronto, mas aí nessas áreas até dava importância. Mas voltando à questão principal, os selos, eu acho que sim, acho que têm o seu valor. No caso particular da EISA, eu nunca percebi muito bem o porquê. Aparece um produto, às vezes aparecem produtos que eu porque conheço, eu vi houve 1 ou 2 produtos que foram agora eleitos pela EISA e eu vi os anúncios. E houve um em particular que tu não vais dizer qual é. Que eu não posso dizer, é um subwoofer da Perliston, pronto, que eu conheço e que acho que realmente é fabuloso e portanto mas pronto, é a minha opinião e disse sim senhora, okay, acho que este é bem escolhido, mas é assim, é bem escolhido em que contexto, não é? Como foi comprado, com quantos, com quê? Porque é este? Às tantas é isso que eles não explicam muito bem. Não sei se o site deles neste momento está um bocadinho mais dinâmico nesse aspecto, mas é uma coisa que eu até não... posso, pela minha opinião, mas é uma opinião totalmente enviesada, não é? É minha, eu posso dizer, não, este equipamento aqui em particular é o supra-sumo da barbatana, acho que é uma coisa espetacular e pronto, também digo isto porque também tenho lá em casa e portanto acho que é uma coisa que vale, posso concordar, mas mais uma vez não sei muito bem critérios. Mas seria interessante eles divulgarem isso e terem um bocadinho mais de abertura e de mais clareza em explicarem quais são os critérios utilizados. Mas aí eu vou defender a EISA neste sentido, que não é tanto uma questão de critérios, é o prémio EISA, o que pressupõe é que há um consenso entre os seus membros de que aquele é o produto melhor. Se calhar não é tanto o melhor, mas é aquele que traz maior inovação ou que trouxe maior impacto para aquele segmento específico de produto pode ser isso tudo, mas estamos aqui a tentar adivinhar qual é que é o critério. Portanto, isso seria mas eu sempre vi mais numa questão de um prémio de inovação. Seria bom explicar. Embora seja difícil dizer que um par de colunas, que é a versão V6 já, de umas colunas que foram lançadas, de um modelo que foi lançado há 6 anos atrás, né? Mas o V6 ganhou o prémio da coluna do ano de stand mount na faixa de preços entre os 600 e os 623 euros. Portanto, pode haver essa lógica, porque este é o meu critério, é este, e este realmente escutei inovador. Sim, mas não seria mau eles terem um bocado mais de abertura, até porque era benéfico, até para dar credibilidade à própria instituição, não é? Porque todos se atualizaram, até acho que eles não têm presença nem sequer no YouTube, nem coisa nenhuma, portanto nem estão presentes em shows, nem como organização, pelo menos não lembro nunca de ter visto. Aí honra seja feita ao nosso engenheiro Jorge Gonçalves. Eu acho que há claramente um antes e um depois da presidência do Jorge Gonçalves à frente da EISA. Acho que a EISA se modernizou muito e evoluiu muito com o Jorge Gonçalves à frente, e desde que ele saiu as coisas ficaram não sabemos muito bem, perderam um bocado não sabemos muito bem quais são os objetivos da organização, porque eu vejo as marcas, porque eu vi que as marcas, por exemplo, a Ultimate deu nota dos prémios da EISA, porque tinham lá produtos que tinham sido premiados e que eles representam. Todos deram. E pronto, todos dão, fazem que acho que devem fazê-lo, não é? Claro, é legítimo. Mas a própria EISA, lá está, não tem uma presença no YouTube. Lá está. É isso que eu estou a dizer. Se é uma instituição que quer trazer algum aporte para o consumidor, nessa lógica, se calhar tem que estar mais presente junto do mesmo, digo eu. Sim. A sua visibilidade é uma visibilidade de uma vez por ano. Que existia, como estava a dizer, antigamente, mas antigamente era, de alguma forma, trazia, pelo menos para Portugal, não é? Através do Jorge Gonçalves, trazia essa presença, agora não. Okay. Muito bem. Segundo tema que também tem um pouco a ver com a atualidade, neste caso especificamente portuguesa, e tem a ver com os shows de alta fidelidade.
falámos há pouco no Jorge Gonçalves, que ao longo de muitos anos promoveu, juntamente com a revista Áudio, todos os anos o Audio Show. O Audio Show não se realiza desde a pandemia e creio, não quero estar aqui a revelar nada que me tenha sido dito de forma particular pelo engenheiro Jorge Gonçalves, mas ele publicamente já por várias vezes disse que não está interessado em voltar a realizar um audio show. O que nos leva a uma questão, que é: estará o nosso mercado órfão de shows de alta fidelidade? Há espaço para um grande show de alta fidelidade que junte todas as marcas, que reúna todos os players do mercado, como acontecia com o audio show, em que só não estava presente quem não queria? Porque a verdade é esta. Eu já tive pessoas do meio que me vieram comentar do tipo: epá, vocês é que podiam fazer um audio show e tal, por aí, e entretanto vão aparecendo uma espécie de audio shows parcelares. Uma empresa junta-se com outra e fazem um mini audio show, mas quer dizer, as coisas acabam por correr bem no sentido de que o público até... As próprias empresas sozinhas? Sim, o público até aparece, o que significa que está interessado. Sim. Esse medidor, essa é uma questão importante e eu não tenho bem a ideia, porque estávamos há bocadinho em off a comentar. Eu tive no último, não lhe chamaria um audio show, mas no último evento que juntou algumas empresas, e pronto, para mim foi uma experiência que eu gostei muito de participar. Fui muito cedo, fui de manhãzinha, e não tenho a visibilidade da afluência que depois a seguir existiu à tarde ou no dia seguinte, portanto não tenho essa ideia. E nos shows que ainda não tive a oportunidade de assistir, promovidos por alguns distribuidores nacionais ou mesmo lojas, não tenho ideia se são coisas que levam muitas pessoas, se são coisas que levam poucas pessoas. Eu sei que há sempre alguma limitação na forma como se promovem esses eventos, porque tipicamente é através do Facebook ou de uma base de dados. Os canais das próprias a comunicação, empresas. E a questão é, a comunicação chega basicamente sempre às mesmas pessoas, portanto não se cresce em mercado, ou pelo menos não se tenta chegar às novas gerações, que poderão eventualmente algumas ganhar o bichinho por isto, digo eu. Eu acho que o mercado está órfão, de facto, de um grande show, como à semelhança do que acontecia com o audio show. A forma, e isso percebe-se quando os players do mercado optam por fazer, praticamente cada um, o seu mini show. Isso é um facto. Agora, de que forma é que isso poderá vir a acontecer, que já não é, uma das coisas que tenho não é muito fácil de prever. Não é? Uma das coisas que eu tenho assistido, pronto, eu estive no AEND, em Munique agora, eu sei que é um show um bocadinho diferente, mas estava apinhado de gente. Eu diria que é mesmo um bocado muito grande diferente. Mas não deixa de ser interessante. A principal diferença é que está a ser feito no maior mercado de hi-fi da Europa, que é a Alemanha. Não é assim tão longe daqui como isso. Certo. Estão lá, e vão lá muitos portugueses. Sim, mas o mercado é completamente diferente, não tem nada a ver. Mas uma coisa que se vê é que tem uma afluência brutal de gente, portanto, eu saí de lá, eu já não ia lá, eu já tinha ido ao AEND há uns 10 anos atrás, mais coisa, menos coisa, e este ano, quando fui lá, saí de lá com a sensação de ainda ter encontrado mais gente do que tinha encontrado no outro. Okay. E senti que uma coisa que me deixou muito satisfeito foi este mundo está vivo e recomenda-se. Então explica-nos lá um bocadinho essa experiência. Como é que tu fazias? E tu vês, é verdade que no AEND tens lá um sistema que custa 1 bilhão de euros ou 2 milhões de euros, sei lá, tens lá coisas absolutamente absurdas do ponto de vista financeiro.
Mas também tens sem desprimor, lá está, um subwooferzinho de 500 euros ou de 600, está lá uma SVS, está lá uma Real, por exemplo, pegando em subwoofers, não dá a dizer, mas estão lá marcas mais, a Real, por exemplo, começa mainstream. a ver mais mainstream, a Real vai desde coisas mais baratas a coisas mais caras, a SVS, idem aspas, isto para pegar outros mais, mas também tens, lá está, continuando os subwoofers. Mas explica-nos lá um bocadinho, por exemplo, qual é que é a rotina de um visitante do iHand Munique. Para quem não conhece o show, aquilo é enorme. Olha, são vários pavilhões de muitos milhares de metros quadrados. Eu considero uma pessoa organizada. Antes de ir, tomei nota daquilo que eu queria ir ver. Eu queria ir ver tudo, não é? Se possível. Pronto, por questões de compromisso, porque foi uma viagem de negócios e de prazer também, portanto foi um misto. Também fui fazer turismo, mas acabámos por decidir passar um dia inteiro, não é? Desde que aquilo abriu até que aquilo fechou. Portanto, passei um dia em todo lá. Tentei ver tudo. E não deu para ver tudo. E não consegui ver tudo. Num dia. Aliás, eu achava que tinha visto quase tudo, não tudo, porque havia, às tantas já chegava ao final do dia, além de já estar cansado, porque depois também ficas um bocadinho cansado, além de já estar cansado, havia salas que tu entravas, vias, ok, isto não me interessa assim muito, vou-me embora, não dava para menos chegar lá a sentares, ouvir um bocadinho, e outras eram muito interessantes e queria estar lá um bom bocado a ver ou ouvir. Mas não, quando cheguei, depois, por curiosidade, vi no YouTube, não no dia que cheguei, mas uns dias depois, fui vendo algumas reportagens que aparecem no YouTube, então havia coisas, eu não vi este sistema, eu não estive nesta sala, como é que foi isto? Onde é que isto me passou? Mas isto estava lá, eu não vi. Tu fizeste um dia. E eu fiz um dia inteiro. Portanto, há pessoas desde que vão, fazem... Desde abril até que... Aquilo são 3 dias? Não. Aquilo, para o consumidor, acho que são só 2 dias, que é sábado e domingo. Para o consumidor final, para profissionais, é que começa na quinta. Portanto, mesmo se calhar, mesmo os 2 dias, tinha de ser mesmo 2 dias, uma tarefa... não é fácil para ver tudo. E foi chegar e sempre a andar, não tive muito tempo, não perdi muito tempo em conversas. O almoço foi lá entre 2 pavilhões, um hambúrguer e uma cerveja, portanto foi muito sempre para abrir. Adorei, gostava muito de Quanto custou o ingresso? É barato. Só para ter uma ideia. Não me recordo bem, mas para as pessoas terem uma ideia. 10 euros. 10 euros, ok, é barato. É um valor barato, baixo, não é por aí. Pronto, o custo é chegar lá, estar lá, claro. É tudo isso. Claro. Mas é uma experiência que achei, pronto, que voltei a reviver e que gostei imenso. Foi muito bom. Mas principalmente porque me fez sentir aquilo que eu sentia nos longínquos anos do Audio Show, no Hotel Alfa, que foi dos anos que eu me lembro com mais gente, quando houve o boom do 5.1. Fez-me lembrar um bocadinho isso. E fiz-me sentir que afinal as coisas, há muitos shows, eu tenho, por estar agora mais ligado também a esta área, tenho assistido a outras coisas que vão acontecendo pelo esse mundo fora nesta área, e vejo que os shows em Inglaterra têm tido imensa procura. Houve um show agora que vi, achei interessante porque foi um show basicamente só dedicado ao cinema, que é uma coisa raríssima, porque mesmo no high-end, maioritariamente o que se vê lá é estéreo, e equipamentos virados para o estéreo, mas foi um que era, acho que é o Midwest, ou coisa do género, AV, com um evento que juntou uma dúzia de empresas, não era assim uma coisa muito grande, e teve uma afluência enorme, montes de gente a falarem nos fóruns, no YouTube, com várias reportagens, que é excelente. Eu acho que isso é excelente porque isto são users, não é? São youtubers que acabam por estar a promover muito as marcas, e é isso que também as marcas precisam, é que se falem delas, não é? Pois. E dos produtos novos e das experiências, e uns gostam mais, é bom porque há espaço para todos, uns gostam mais de umas coisas, outros gostam mais de outras. As marcas, acho que a sensação que eu tenho é que os próprios fabricantes estão virados para a ideia de estarem presentes, gostam de estar presente nestes shows, portanto, reconhecem que trazem uma mais-valia, nem que seja por promover o tal word of mouth, mas senti que foi uma experiência que achei que, ao contrário do que eu sentia, poderia pensar que as coisas estavam um bocadinho já defuntas, não parece que estejam, pelo contrário. Agora, em Portugal, acho que sim, acho que estamos órfãos, acho que faz falta um evento. Não sei, acho que se pode experimentar, não sei muito bem, acho que nesta fase,
como não há pelo aquilo que os próprios lojistas e distribuidores vão fazendo sozinhos, é porque eles sentem necessidade e acho que todos eles beneficiam, é claramente uma área em que se todos se juntarem vão todos beneficiar, porque cada um leva a sua legião e todos ganham, não é? Certo. Portanto, acho que sim, acho que faz muita falta em Portugal um evento. Se calhar, não sei exatamente em que moldes, mas nós às vezes agarramos sempre àquela, não é perfeito um hotel, porque não tem infraestruturas, mas não, eu acho que mas é muito difícil fugir do hotel. É impossível. Eu fui ver, por exemplo, voltando à história, não quero estar aqui a fazer publicidade, mas assisti a uma das demos que eu ia para ver mesmo, que foi a demo da Prolissa no high-end, e aquilo é um 5.1, não era um 5.1, era um 7, não era 7, era 11.7, uma coisa brutal, mas só para dizer, e estava ali uma solução cara, do ponto de vista de valor, não é? Porque não são alimentos baratos. A experiência foi extraordinária, tinha um projetor da Blarco, todo XPTO, mas aquilo era um cubículo montado, improvisado, que não tinha teto, o teto era aberto por limitações, por imposição lá no chão, por questões de segurança, não podia ser fechado. E portanto, estás a ver, é uma sala de cinema, mas estava num espaço aberto, para todos os efeitos. Não. E a experiência foi excelente, as pessoas gostaram mesmo. Às vezes ficamos um bocadinho errados à necessidade de ter um ambiente perfeito e nem sempre é preciso. Mesmo nos pavilhões cá em baixo, uma coisa que achei curiosa, os cubículos são salas pseudo, um bocadinho tratadas acusticamente. Todos eles são mais ou menos iguais. E a pessoa chega lá e se a porta estiver fechada, tu tens uma boa experiência musical. Num contentor, porque eles são contentores. Não é? Mas consegues ter uma experiência e consegues ter pelo menos uma percepção de se o produto está alinhado com a tua preferência ou não ter. Houve coisas houve muitas coisas que eu nunca tinha visto ou ouvido em lado nenhum. E isto é muito bom, isto é impecável. Okay. Outras que eu ouvi disse não me parece, portanto, mas há para tudo. E depois outra coisa eu achei curioso neste fim de semana, quando vinha em viagem, vinha ouvir, eu aproveito às vezes para ouvir os vossos podcasts na viagem, é uma forma, o tempo passa muito depressa, então na última viagem, no domingo, vinha ouvir a última com o Delfim. E ele comentou uma coisa que eu achei curiosa e que é mesmo verdade, ou menos eu sinto como verdade e não tinha pensado especificamente nessa lógica, que foi o facto das pessoas hoje estarem, porque o audiófilo é uma pessoa mais virada para a questão da qualidade musical e da qualidade dos equipamentos e aquilo que o aporte traz é um sistema, mais virados para o sistema, e que hoje em dia a geração está mais virada para os conteúdos. Eu achei certo e errado, é exatamente isso, que é uma coisa boa, por um lado, não é uma coisa boa. E achei que esse comentário do Delfim achei interessante, porque é uma coisa óbvia, na verdade, mas eu não tinha assim pensado muito nisso. E que acaba por ser um bocadinho um inimigo da nova geração. Eu tenho um filho e penso às vezes, como é que eu não consegui passar este bichinho, não é? Eu sou um aficionado um bocado também de equipamentos e gosto de fazer experiências e trocar coisas, fazer upgrades, sidegrades. Gosto de consultar os badges, de ler as reviews, ver os comentários no YouTube. Quando gosto de uma coisa, procuro tudo e mais um par de notas sobre esse equipamento para ver todos os pormenores. Ele não liga para isso. Ele ouve música com fones, mas ouve música e gosta muito de música. Até mesmo da música que não é da geração dele, que é da minha geração, mais dos anos 80 e coisa género, e parte dessa música, ele gosta. Se calhar não vai buscá-la por si só, mas se for ouvir comigo no carro, vai curti-lo. Bom, gosta de música e isso. Mas equipamentos... E se calhar é o que é importante, não é? Gostar da música, o equipamento pode vir a seguir. Mas a verdade é esta, sim, e eu concordo em absoluto com o que o Fernando estava a dizer. Esta conversa leva-nos para uma outra coisa, que é, e que também tem a ver com a atualidade, porque estamos a 22 de agosto a gravar isto, e estamos no auge dos festivais de verão, ok?
que é uma coisa que se tornou Isso é um excelente exemplo. o standard em Portugal. Portanto, eu tenho 60 anos. Quando eu era adolescente foi durante os anos 70 e 80 e era uma tristeza em Portugal. Sim, não havia nada. Vinha cá de vez em quando alguém, de vez em quando. Pois. Ok? Festivais, nem vê-los. E portanto, e hoje tu não só tens festivais, como tens festivais que trazem cá bandas de topo. Também é, se calhar, a única forma hoje em dia de arrancar dinheiro às pessoas para ouvirem música. Não, e esgotam, não é? Sim. Tens a nível mundial o fenómeno que está a ser a turnê da Taylor Swift, que vai faturar, julga-se, mais de 2 mil milhões de dólares. Okay? Quando estiver concluída. Neste momento já ultrapassou 1.000 milhões. Com estádios com 70 mil pessoas a vê-la. Ok. E portanto, a verdade é esta. O Wi-Fi sem música não serve para nada. Certo. Ok? Exato. E nós temos o ingrediente mais importante, que é uma nova geração, novas gerações de malta que gosta de música. Certo. Que gosta de música ao vivo, ok? Que não se importa de pagar por música ao vivo. Alguma coisa falta aqui. Se calhar falta também o investimento por parte das marcas de tentar mostrar a esta nova geração que gosta de música que há formas de fruir a música, de desfrutar da música, de gostar da música, de sentir a música melhor do que apenas uns auriculares Bluetooth ligados a um telemóvel. Mas a verdade é que, pegando nisso, na verdade todos nós começámos um bocadinho por aí, não é? Tu quando o vício, entre aspas, não é? Pegando outra vez no audiófilo, que se calhar valoriza mais a experiência com os equipamentos e os testes e a qualidade que sai através deles, não é? Que nós há bocado estávamos a ouvir umas colunas e não estávamos provavelmente focados com a questão da música em si, estávamos mais focados, o grave é muito bom, a música é muito effortless, estávamos a avaliar o quê? O som, exatamente. Sim, mas era porque as colunas também são específicas. Qual bom audiófilo estávamos a concentrar no som e não na música. E a verdade é que se eu pensar, e vocês também com certeza, eu comecei por aí também, porque eu comecei por ouvir música, gostar mais de ouvir música pelo aquilo que os meus pais tinham em casa, foi por aí que comecei, e depois segui o meu próprio caminho, também tive o meu Walkman, também tive a seguir a minha aparelhagem, em que as colunas estavam separadas por uns generosos 25 centímetros entre uma e outra, okay? E foram se calhar dos momentos mais espetaculares em termos de, lá está, de desfrutar da experiência musical. Eu depois, lá está, comecei a gostar de tantas coisas, comecei a inventar e fazia coisas que não faziam sentido nenhum do ponto de vista musical, não é? Pronto, depois entrou aqui a minha costela da engenharia e fazia, sei lá, punha Twitter espalhados pelo... Lá está, eu já pensava em imersão, só imersivo. mas foi por aí que nasceu, não é? Mas o que é certo é que tudo isso depois se desenvolveu sempre acompanhado, a parte musical com a parte dos equipamentos. E a questão é, será que as novas gerações, ou as que ainda virão por aí, vão também cultivar, eu acho que vão ganhar vai haver algum ponto em que as coisas evoluem para aí, ou não? Eu acho que há um fator determinante no crescimento de uma determinada geração, que eu diria que será a nossa, talvez, apesar de haver aqui alguém que é um bocadinho mais velho, mas o que é que acontecia na nossa geração? Os nossos pais tinham sempre, havia, para além do televisor, havia um sistema de som. Sim, os pais estavam melhor ou pior, estavam sempre a ouvir, com giradiscos, havia um amplificador ou um par de colunas. E, portanto, havia sempre essa tradição de as pessoas ouvirem música, desfrutarem um bocadinho de música. Mas era mais antes do jantar, era mais música. Ou depois do jantar, eventualmente. Eu acho que o que acontece nas gerações atuais, e eu vejo pelos meus amigos, a maior parte dos meus amigos, ninguém tem... São raros os que têm uma aparelhagem para ouvir música, dedicada para ouvir música. O que têm são colunas Bluetooth, isso vejo muitas por diversas casas,
em que fazem streaming do smartphone para lá e, portanto... Então, se calhar agora esta geração está mais verde não se... e vai amadurecer mais tarde. Eventualmente, começa por aí. Mas eu ainda queria pegar no outro ponto. Queria pegar no outro ponto que é... Pegando naquilo que o Fernando está a dizer, então a culpa, entre aspas, estou aqui a pôr air quotes, a culpa, entre aspas, desta nova geração não estar muito virada para o Wi-Fi é da atual geração. É da nossa. Talvez. Que não lhes mostrou o Wi-Fi talvez. Da mesma forma como os nossos pais nos mostraram o Wi-Fi a nós. Mas repara, mesmo da minha geração... Eu lembro-me coisas como o meu pai... Mesmo da minha geração de amigos, sim, eu sou o único que ficou com esta veia. Esquece. Eu tenho bastantes amigos, mas nenhum ficou com a veia de... Não. Sim, há mais. Aliás, eu acabo... Por causa disso, eu acabo de ser um bocadinho também o amigo que dá uma ajuda quando é preciso comprar qualquer coisa, não é? Mas a verdade é que isso é raro, porque eles não querem comprar nada. Sim, é muito raro. Agora há o ressurgimento, por exemplo, agora eu estava a falar há pouco das colunas Bluetooth e agora as marcas lembraram-se... As marcas vão se adaptando também aos tempos modernos. E agora lançaram, a história de lançarem eu não percebo muito bem o sentido da coisa, mas pronto, é uma questão prática. Os giradiscos que também têm saída Bluetooth, portanto, pões um disco a tocar nos giradiscos, mas ouves o som através de uma coluna que emparelhas com o equipamento via Bluetooth. E pronto, no outro dia também alguém me perguntou se aquilo era viável e se podia ajudar a comprar uma coisa do género. E eu lá dei a minha ajuda nesse aspecto. Por acaso, tu estavas eu vou partilhar uma experiência que tive este fim de semana e que estavas a falar há bocado da questão das pessoas que vão muito para os concertos e vão para os concertos por toda a experiência, mas acho que é pela questão de estar-se com muitas pessoas, as pessoas não vão lá para ouvir uma coisa com qualidade. Já andava para fazer isto há imenso tempo, porque eu sou, não sei se vocês se recordam, quando gravámos o podcast, eu falei bem da experiência de filmes com Atmos. Uhum. E por não ter nenhum equipamento compatível que pudesse ter Atmos em música, embora já tivesse lido alguns artigos sobre isso, nomeadamente de produtores e coisas do género, sempre tive um bocado curioso e estava no meu bucket list, mais tarde ou mais cedo, passar por essa experiência. E isso aconteceu este fim de semana. Eu fiz anos, recebi uma Apple TV, já viste ali. Então, parabéns. Instalei a Apple TV e pensei assim, finalmente isto tem um mês gratuito de experiência da Apple Music, portanto vou ver aqui como é que é o Spatial Audio e o Dolby Atmos na minha sala. Como vocês já têm uma sala dedicada, é um sistema agora 7.2.4. E pus-me a ver, lá está, a ouvir as músicas que eu conheço mais, e a primeira reação de algumas músicas, há experiências diferentes de uma e de outras, e não tive a ouvir exaustivamente, porque não tive tempo ainda, mas estou em pulgas para ouvir mais, porque achei aquilo uma experiência espetacular. Achei espetacular, principalmente porque muitas das coisas foram remasterizadas ou foram novamente produzidas. Não é só aqueles efeitos que nós começámos a ver primeiramente naqueles receivers da Yamaha, que tinha o efeito Hall e o Jazz e o Prologic, o Concert. sim. Não é essa coisa só de espelho e o Prologic, de pegar numa coisa, aquilo o Prologic já agora era surpreendentemente bom. Era, certo, sem dúvida. Mas basicamente pegava numa informação de 2 canais, sim, e transformava aquilo num 5.1 completamente credível. Mas ali, na verdade, eu ouvi músicas que já ouvi 1 milhão de vezes, e isto achei uma experiência interessante, e pensei, não, isto é uma coisa que é muito interessante. E ouvi certos instrumentos, porque a música é a mesma, mas aparecem-me certos instrumentos que eu nunca tinha ouvido na experiência 2.0. E separação? Separação, eu não sei, se calhar o master é um master com 8 pistas, ou 10 pistas, ou 12 pistas, não sei, eu não sei como é que as coisas nesse aspecto, como é que é produzido, e ali quando eles pegam nesse master de 8 pistas
e fazem uma masterização para 2, para estéreo, tem que amassar aquilo em 2 colunas. Claro. Quando tu de repente tens 7 mais 4, ou seja o que for, a distribuição pode ser feita de uma maneira diferente. E isso pode fazer com que alguns instrumentos que tu não te apercebas, que tu não ouças porque estão lá misturados, estão sobrepostos, e a nossa foi o princípio do minidisc, que muitas vezes é que havia sons que quando há certas sobreposições nós não ouvimos e portanto podem ser descartados, era o princípio da conversão do minidisc. Mas para vos dizer que eu pensei assim, isto é muito interessante, Gostaste da experiência então? Gostei, adorei a experiência. Engraçado. E o que nos faz ter aquela vontade de... É um bocadinho... Tu tens um filme qualquer que foi dos filmes que tu mais gostaste de ver quando viste a primeira vez, tipo, sei lá, um Shawshank Redemption ou um Aliens, um filme qualquer de referência para cada um de nós, Sim. que quando viste o filme a primeira vez tiveste aquele uau, e de repente podes rever o filme, mas com a sensação que estás a ver, eu não sei se eu primeiro sempre tive essa experiência, quando há um filme que eu gosto muito, se há uma extended version que dá mais 20 minutos, eu, yes, é ver mais de uma coisa que eu gostei muito. E ali, em algumas músicas, eu estava a ouvir, sei lá... Foi essa a sensação que tiveste? Sim, estava a ouvir, por exemplo, uma música, sei lá, o Rocketman do Elton John, por exemplo. Foi umas que fiz, comecei a ouvir a música e pronto, aquilo começa. E depois entra uma parte do que de repente sentes um envolvimento, mas faz sentido. Não é aquela coisa só teres um eco ou teres efeitos por cima. Não sentes que seja artificial? Que tenha sido martelado? Em algumas coisas estranhas. Okay. Estranhas, mas é natural. Noutras, mas é natural porque estás habituado a ouvir aquilo de uma determinada forma. Noutras, o teu cérebro está mais habituado a ouvir as coisas, sei lá, por exemplo, há músicas, nós estamos a ouvir a música em que a voz está muito centrada exatamente ali no meio, não é? Em que, para quem tem sistemas de 5.1 ou 7.1, tu juras a pé juntos que a coluna do meio está a funcionar, a coluna central está a funcionar, e não está. Não é? E não está. Porquê? Porque se o sistema estiver bem afinado, aquilo tem um foco muito, e a voz, principalmente as vozes, estão exatamente ali no meio. Ali perdes um bocadinho isso, porque a voz não está no meio, mas também está um bocadinho espalhada aqui, acho que é à direita. Exato. Mas em algumas masterizações, depois vai depender também de quem faz, aquilo acho que dá-te uma experiência nova. Okay? Pega-te numa música, ou em várias músicas que são obras-primas, e eu tenho lido, ainda não tive nenhuma experiência com este caso que eu vou dar o exemplo, mas por exemplo, falam muito bem das remasterizações dos Beatles, tanto que são músicas super antigas, mas dizem que há gravações em Atmos que estão fantásticas. Por acaso ainda não ouvi. Eu também não ouvi ainda. Mas desculpa lá, mas voltando à vaca fria, e onde tu queres chegar com isto é que isto poderá ser uma porta de entrada para as novas gerações? Acho que é uma oportunidade, pelo menos. Okay. Acho que é uma oportunidade. Agora, como é que, olhando para um espaço como este onde nós estamos, que é um espaço mais normal, não é um espaço dedicado, não é? Como é que eu consigo trazer essa experiência para aqui? Não venham com aquela coisa de ter uma soundbar, em que, como às vezes vejo uma soundbar que tem 9.2.6, eu penso, como? É possível. Não é? Como é que conseguem? E dizendo, não, efeitos Atmos brutais. Eu essa experiência só a tenho, quer dizer, não será essa, obviamente, não é essa experiência, mas só a tenho porque tenho os ajustadores também da Apple, os AirPods Pro, certo. E portanto essa é uma experiência que eu ainda não tive e que o conteúdo do Atmos é compatível. Quando falaram sobre o tema do Atmos e que não seria como outras tecnologias mais uma para morrer, não é? Porque tem aqueles afeccionados e depois mas é sempre um nicho. Mas no artigo que eu lia um produtor que falava sobre várias músicas que tinha feito e que estavam com efeitos espetaculares, e deu alguns exemplos, eu depois na altura tomei nota para quando pudesse usufruir daquilo. Eu acho que ele dizia que uma das grandes vantagens é que o Atmos está a ter muita atração de pessoas que usem com os osciladores. Que eu penso assim, mas como é que eu consigo ter uma sessão 360 com os escutadores? Já te mostro. Pois eu não tive essa experiência ainda, mas estive no meu espaço, não é? Que é um espaço incomum, não é muito pois comum. Não é. É um espaço incomum, mas a experiência em si foi uma experiência que eu acho que vale muito a pena. Okay. E depois penso assim,
nestas áreas há coisas que vão puxando, acabam por puxar o hardware também, não é? Porque uma das grandes razões que houve um grande boom na década de 90, 2000, por aí fora, foi a questão de passarmos do mísero estéreo de 2 colunas, de repente para 5.1. Não é? Ou seja, de repente as pessoas em casa tinham que começar a comprar caixotes. Isto foi um inferno para a vida familiar. Exatamente, com certeza, porque aí principalmente as minhas ficaram a perder, porque de repente viram-se inválidas por N caixotes. Exato. Enquanto que antes eram só 2. E a verdade é que isso não se manteve, houve uma regressão. Sim. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas que montou sistemas 5.1, melhores ou piores, eu sou exemplo disso. Voltaram ao estéreo ou estão a usar hoje uma barra de som. Não tenho uma sala dedicada. No meu caso é porque não tenho uma sala dedicada. Porque não se usufrui, não tens lá está, tu focas-te um bocado mais no conteúdo, ouves a música. Eu já tive sistemas 5. Eu tenho um sistema 2.0 numa sala como esta, não é? E sinceramente não me sinto muito motivado, e acho que até não teria muitos problemas em gerir isso, porque conseguia fazer uma coisa mais ou menos equilibrada do ponto de vista estético, mas não me sinto assim muito motivado para... E vejo muita televisão e vejo muitas séries naquele espaço, mais até do que na sala dedicada, provavelmente, e pontualmente também alguns filmes, mas não me sinto assim muito motivado em pôr lá mais coisas, portanto, não compreendo essa evolução das pessoas de não verem a necessidade, mas o que é certo é que garanto que muitas pessoas que assistem, que presenciam uma experiência dessas... Eu recordo-me bem da experiência, repara, e era espetacular. O máximo que tive foi de facto 5.1, não tive mais canais, mas eu tive um receiver Marantz. Era uma coisa de entrada de gama, mas já era porreirinha, com umas colunas traseiras, coluna central e o restante, um sub e os dois frontais. Eu lembro-me perfeitamente que a experiência era espetacular, ver um filme que a gente gostasse, e na altura também tinha investido num projetor e tudo, portanto era qualquer coisa de fenomenal. Só que não é uma coisa prática para uma sala que é uma sala multifunções, multiuso, sala de estar. Não é fácil. Não é fácil, mas embora acho que até se consegue. Ok, e aqui temos outro, Dolby Atmos, por cima de nós. Nem de propósito. Certo, exatamente. É do meu helicóptero. Mas voltando ao tema, isto tudo a propósito da questão dos shows de alta fidelidade e da experiência que têm, e a verdade é que os shows são precisos, eu acho que são indispensáveis para mostrar às pessoas isto. Que é possível. Que é possível. Sim, que é possível. Se não houver, as pessoas vão sempre a assistir a isto e a experienciar isto através de vídeos no YouTube, que é muito precário para aquilo que se pode... Redutor. Claro, é muito redutor. Claro. Acho que não se vai conquistar novas gerações, sejam os nossos filhos ou os filhos deles. Só através dos vídeos no YouTube. Só através disso. Acho que se quiser conquistar tem que haver mais palpável. Mesmo em condições que não sejam as ideais, num quarto de hotel. Acho que mesmo até estávamos a falar sobre a questão dos concertos, em que levam muitas pessoas, também pela experiência de estarem muitas pessoas juntas. É todo o evento que é aliciante, não é só... Sim, a experiência não é só ir ouvir música. Para lá a música, em termos de qualidade, é tipicamente miserável, mas a experiência, sei lá, eu estive em Alvalade, onde assisti a um concerto dos AC/DC, achei a experiência, para mim, foi fenomenal, adorei, não é? Em termos de qualidade musical... qualidade de som musical, de qualidade de som foi faca, não é? Há uns melhores que outros, mas normalmente tu estás metido num sítio, quer dizer, nós andamos aqui sempre a dizer, para ser uma experiência adequada tens que ter um ângulo de 45 graus e 2 minutos virados a norte, noroeste, tens ali um concerto, de repente vais para um concerto onde não há regras, basicamente, não é? Por mais que uma pessoa tente. Eu no cinema, quando vou ao cinema... Se bem que hoje a montagem dos PAs para os concertos já requer bastante engenharia. Certo, consegues ter alguma... Mas nem que seja... Já não é só empírico.
já recorrem a software e tudo para colocação até daqueles pontos de audição ao longo do espaço. Aquilo já obedece a regras. Sim, já não é... Já há um cuidado... Para haver um som minimamente já há um cuidado melhor. Eu, por exemplo, eu não ia há muito tempo ao cinema e agora este verão fui ver 2 filmes. Fui ver 3 filmes, aliás. Acho que vi mais filmes este ano no cinema. O que é que foste ver já agora? Fui ver o Indiana Jones. Okay. O último fui ver um filme extraordinário que é o The Meg 2. Pronto, não vamos falar sobre isso. Jason Statham e o seu tubarão gigante. Mas pronto, mas eu já fui ver esse. Mas foste enganado. Não fui enganado. Eu já sabia que o filme ia ser mau. Mas tinha visto o primeiro e o primeiro tem a sua piada. Mas eu já sabia que este ia ser mau, mas pronto, é daquelas coisas que já vamos ver mesmo. E fui ver a Missão Impossível. Okay. E uma coisa que me desiludiu profundamente foi nas 3 salas de cinema que eu fui, nenhuma delas tinha Atmos. Que eu penso, why? Curioso. Mas curioso. Continua a ser uma raridade. Why? Ainda? Sim. Eu pensava que não, que já mas acho que é mais bastante implementado. Mas eu acho que é mais caro. Mas fiquei um bocado desiludido. Por acaso isso não estava, eu não contava. E a experiência em termos de som, tirando talvez o Missão Impossível, esse foi o melhorzinho em termos de experiência sonora, mas os outros 2 muito. Eu confesso que já não vou ao cinema já há algum tempo, e os últimos filmes que fui ver agora, eu já não ia há um ano para aí. Pois, já estava um bocado esquisito na escolha das salas onde ia ver. Portanto, os últimos já estava a ir ver só ao Corte Inglês, passa publicidade, e as salas dos tipos de facto eram melhorzinhas do que as outras. Eu descobri, pronto, não sei se é daquelas coisas que eu dava por garantido. Então, quando estava a ver no princípio do filme, estávamos a ver, começaram a aparecer algumas apresentações aqui, alguma publicidade, e depois dizia assim, fez publicidade à empresa que eu não vou mencionar, a empresa que era a detentora dos cinemas, e disse, então, para uma experiência mais imersiva, com Dolby Atmos, veja o filme não sei das quantas na sala 7. Ou seja, que não era aquela onde tu estavas. Espera aí, como para ver uma experiência imersiva tenho que ir para a sala 7? Depois fiquei a pensar, mas será que eu comprei os bilhetes para a sala errada e esta aqui era uma sala para pessoas que não querem Atmos, because of reasons, e a experiência verdadeiramente... E depois fui ver, não, o filme que estava na sala 7 era um filme que, ainda por cima, nem sequer era um filme que, em teoria, puxasse muito para um imersivo, mas o Atmos, sim, diria eu. E pensei, não compreendo, sinceramente. Mas pronto, isto do Atmos é uma coisa específica e lá está, é mais uma de nicho no mercado, digo eu, até porque a implementação em salas comuns é extremamente difícil. Aquela tentativa de pôr aquelas colunazinhas a apontar para o teto, mas reconheço que não é fácil na esmagadora maioria dos casos. Portanto, não é fácil, porque a maior parte das pessoas não tem salas dedicadas. Certo. Mas fiquei um bocado desiludido, pelo menos para puxar as pessoas. Se quer ter uma experiência melhor, vá ao cinema, tem um ecrã muito maior. Ainda por cima, numa altura em que as pessoas cada vez têm diagonais maiores em casa. Certo. Porque o preço de um televisor de grande polegada desceu a pico. Não é? Sim, e vão descendo todos os anos. Portanto, hoje por menos de 2.000 euros tu tens 75 polegadas na boa. Sim. E isso deveria ser o argumento de que venha aqui ver não só porque o ecrã é grande, mas porque o som é muito melhor do que se os cinemas querem competir de alguma forma com o home cinema ou o streaming caseiro, têm de se atualizar. Não podem continuar. E o som é uma excelente forma de o fazer. Porque é algo que não é fácil reproduzir em casa. Não reproduz em casa, claro. Ou seja, se tu tiveres um grande ecrã e tiveres bastante em cima do ecrã, acabas por conseguir quase... E não é só isso. Reproduzir a experiência de estar no cinema. Mas o som não. O ecrã grande, mas o som não. Mas a questão, eu acho que isto acontece... Pelo menos eu posso estar enganado, mas é a minha percepção, que é, se tu vais a um cinema e vês e tens uma experiência que para ti é inolvidável, que foi uma experiência extraordinária, porque o Atmos faz-te sentir coisas que tu nunca sentiste na vida a ver um filme,
a tua tendência natural é, das duas uma, ou começas a ir ver mais filmes ao cinema, porque queres ter mais vezes a experiência com filmes que realmente tu sabes que vais gostar. Por exemplo, saiu recentemente, entre aspas, tiveste o Maverick, que é um filme que também é uma referência do ponto de vista da experiência em Atmos. É efetivamente uma referência, está muito bem masterizado. Se tu fores a um cinema e dizes, este filme aqui nesta sala, eu arrepiei-me a ver isto, é espetacular, mas será que eu não consigo fazer uma coisa destas lá em casa? E a verdade é que costuma-se aquela expressão de que a necessidade é a mãe da invenção. E a verdade é que eu olho para este espaço, que é um espaço que nem penso assim, pôr aqui 4 colunas no teto, não é fácil. Não é fácil. Pois não. Mas garanto que se for uma coisa que, quando digo agregado familiar, ok, quando as pessoas querem muito, as pessoas fazem. Porque não é tão complicado assim tu colocares uma coisa que seja discreta, que não se veja, mas tem que haver muita vontade. E para haver vontade tem que ser criada essa necessidade. E a verdade é que eu ir ver um filme que foi lançado este ano, 2, 3 filmes que foram lançados este ano, e chegar lá e dizer não é Atmos, eu pergunto, porquê? Não tiveram dinheiro para comprar, não tem espaço para pôr 4 colunas no teto, a sério? Não entendo, eu não entendo, sinceramente. Nesta altura não entendo. Até porque assim, o investimento, as pistas estão gravadas, aquilo é tudo masterizado em Atmos hoje em dia. Estão lá as pistas... Ou seja, do lado da fonte, o principal trabalho está feito. Certo. Sim. Não entendo porque é que não criam condições para as pessoas terem a experiência completa. É um bocadinho desprezar a obra, acho eu. Pode ser até um problema do gestor do cinema, sei lá, não sei. As pessoas às vezes não são muito sensíveis para isso. Os gestores do cinema, neste momento em Portugal... O gestor do espaço. É assim... O gestor do espaço em si. Quando eu digo o gestor de cinema, será do espaço em si. Mas tu, neste momento, os cinemas em Portugal são detidos por 2 ou 3 grandes empresas. Sim, exato. Verdade. Quer dizer... Também tens mas mais uma vez, acho que se passa-se um bocado ao lado, lá está, promover, porque era que começámos há bocadinho a falar sobre a questão de a paixão começa sempre pelo conteúdo, não é? Claro. Pela música. Claro. Depois é isso que te vai puxando, eu acho que é um bocado isso, vai-te puxando para tu quereres ter mais coisas. E a tecnologia serve como veículo para essas coisas, mas é preciso mostrá-la. Obviamente. Há bocadinho estávamos a falar de um concerto que acho que é um concerto soberbo, do Hans Zimmer em Praga. Do ponto de vista da experiência da Atmos, é extraordinário. É extraordinário. Eu fui ver ao cinema, há muitos anos atrás, o filme dos Pink Floyd, o The Wall, que é basicamente o álbum. Portanto, eu na verdade fui ver um filme, mas aquilo é música. Eu vi-o nos anos 80 no Tivoli. Quando o Tivoli era cinema. Eu vi no cinema também, adorei, portanto gostei imenso e já conhecia a obra, já conhecia o álbum, o meu pai tinha o vinil e eu ouvi aquilo, eu vi 1 milhão de vezes, mas assim adorei a experiência e digo-vos, se houvesse uma sala de referência em Portugal, de referência em termos de ponto de vista qualitativo, e que me dissesse que ia passar o concerto do Hans Zimmer, que tu consegues comprar na Amazon ou numa loja qualquer, eu era menino para ir lá e pagar 5 ou 6 ou 10 euros para ver lá, se fosse uma experiência que eu achasse que ia ser uma coisa que tinha um valor acrescentado face ao que tu terias em casa. Porque este concerto, eu digo isto porque eu conheço este concerto, porque este concerto é um concerto, na minha opinião, fabuloso, é mesmo muito bom. E eu quando ponho lá na minha sala, pronto, lá está, aí sinto-me um bocado privilegiado, porque tenho condições que não são muito comuns, mas quando ouço lá, digo, isto é realmente espetacular, eu posso pôr só, às vezes, posso pôr só uma das músicas, de filmes que eu vi, alguns dizem muito, outros dizem menos, não, mas sei lá, um filme como o Pirata das Caraíbas, que está lá a banda sonora do Pirata das Caraíbas, que eu nunca liguei, achava a música, aquela parte, o refrão mais conhecido, mas ouvia, mas ali ouço a obra completa e não só assim, eu passei a valorizar muito mais o Hans Zimmer porque está lá. Eu nem sequer sabia que a banda sonora dos Piratas das Caraíbas era a obra é fantástica e eu ouço a música interpretada por músicos extraordinários, violoncistas. Tu vês ali, porque ele rodeou-se de músicos de várias áreas. Ele é ótimo. Aquela violoncista é qualquer coisa. É incrível. São todos espetaculares. E digo-te sinceramente, eu acho que além de mim, outras pessoas, pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, eram capazes de querer pagar. Sim. Eu também pagaria. Mas tem que ser... nós íamos contigo. Claro que
pronto, mas tem que ser uma experiência completa, não é só o conteúdo. Certo, claro. O conteúdo é o mais importante, sem sombra de dúvidas, mas a experiência também tem que trazer esse apoio. E é giro que às vezes quando vou lá à casa, quando estou lá em casa a ouvir, pedem, põe aí o anos 2003 que eu quero ouvir, especialmente o Gladiador, que é aquele... O Gladiador, isso é incrível. É o go-to. E realmente é arrepiante quando aparece lá aquele artista a cantar só a música do início do filme. É arrepiante. É arrepiante mesmo. Naquele espaço. Sim. Se eu te puser aquilo no sistema da sala de cá em cima, que são só 2 colunas, ouves, gostas. Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Não tens essa sensação imersiva. Isto para dizer que eu acho que o Dolby Atmos, na parte da música, pelo menos a sensação que eu fiquei, pode ser um bom chamariz, mas é preciso mostrá-lo às pessoas e acho que muito poucas pessoas usufruem dele. Sim, eu acho que uma das vantagens que o Dolby Atmos pode ter para ter sucesso no futuro, acho que é mesmo a adoção por parte das plataformas, que eu acho que isso aí tem estado a ser um bocadinho transversal. Começou pelas da Apple, mas tem muito mais do que eu imaginei. Eu mas pensava, a Amazon Prime também tem. Também já tem. A Amazon também tem. O Tidal também tem alguns. E portanto... Mas eu pensei assim, bem, se calhar isto são meia dúzia. Não há muita coisa. Normalmente há muita coisa. As coisas têm... Mas não, eu de repente começo a ver, vou aos meus favoritos, peço ali Dire Straits, tudo, espetacular. A Apple nesse aspecto, por acaso, os tipos não brigam. Os tipos, por acaso, aposto quando é a aposta. Mas se vocês ainda por cima para dar réplica aos produtos deles, não é? Portanto, se eles têm produtos que supostamente o argumento de venda é esse. Mas o interessante é que isto dá emprego a muitas pessoas, não é? Porque isto não é só pegar num estéreo, não é? Entra de um lado e depois tens uma máquina de chouriços e que sai, lá está o prológico Dolby Atmos. Não é aquilo, dá trabalho. Para ser bem feito dá trabalho. E pelo menos, e alguns são criados mesmo para Dolby Atmos. Mas eu eu não ouvi ainda. Sim, eu diria que, não vou dizer 100% porque é impossível, mas a esmagadora maioria das bandas sonoras modernas são feitas para Dolby Atmos de raiz. Sim, sem dúvida. Não é? Sim, as modernas, sim. Também diria que sim. Por isso, acho que são coisas que as pessoas têm que conhecer, pelo menos, porque o audiófilo será sempre um nicho, nunca será uma massa, mas é preciso continuar a haver mais pessoas. Ok, então estamos a chegar aqui ao final da conversa. Isto para resumir que eventos... Certo. Não, mas é isso, mas eu vou fazer aqui... Andamos aqui à volta disto. Andamos à volta, sim. O wrap-up, que é... há uma nova geração que adora música e que não tem problemas nenhuns com a música e que gosta de consumir música e que vai a concertos. Eu não vou dizer que compra discos, porque já não se vendem discos, mas consome música em streaming. Mas compra um vinil agora, compra um vinil. As novas gerações. Eu ontem comprei 4. Sempre que vou à FNAC, à secção do aliás, a FNAC apostou fortemente no vinil. O vinil, neste momento, ocupa um espaço dedicado, antes de que não tem nada a ver com o CD. A Disney disse que ia deixar, a partir do próximo ano, acho que vai deixar de vender Blu-rays. Quem? A Disney. A Disney. Antes de irmos embora, eu tenho uma coisa a dizer sobre a FNAC e sobre o vinil. Alguém na FNAC não sabe o que anda a fazer. Porque, ao mesmo tempo que há uma aposta clara, e é verdade, quer dizer, hoje o vinil foi desaparecendo, não é? Foi substituído pelo CD e depois o CD foi desaparecendo e hoje há muito mais espaço para vinil na FNAC do que há para CD, que praticamente não há espaço já para suportes digitais. Mas não faz sentido a FNAC andar a vender, desculpem o termo, lavradiscos, porque não são giradiscos, são lavradiscos. As famosas malas da Crosley. Que o que faz é que o cliente FNAC leva o lavradiscos para casa, vai comprar um LP e só vai comprar aquele LP. Não vai comprar mais nenhum outro. Pelo menos para ouvir, não. Porque não faz sentido nenhum. A experiência há de ser horrível, não é? E se a FNAC acha que está a fazer um bom trabalho para ela própria e para os seus clientes, eu acho que está iludida e acho que alguém lá
eu não vou dizer que deveria ser despedido ou despedida, mas deveria ir fazer outra coisa, se calhar arrumar discos na prateleira ou qualquer coisa, e deixar a gestão de aquisição de máquinas de reprodução de vinil para quem sabe do que está a fazer. E nós, os três que estamos aqui, eu tenho um giradiscos que não é referência nenhuma lá em casa, mas não é um lavra-discos. Este senhor tem ali um passo a publicidade, é um Project... um Classic Evo. Um Classic Evo. Tu já não tens... Ainda tens. É um Project. Então, também tens um Project. E não faz sentido uma FNAC que ainda por cima não procura uma clientela. Caramba, também não é preciso que a FNAC só tenha giradiscos de 5.000 euros. Mas uma entrada de gama da Project acho que é perfeitamente razoável. Mas que tenha máquinas decentes. E que varra o lixo que tem lá para outro sítio, porque aquilo é um mau serviço para o cliente e é um mau serviço para eles próprios. Enfim, foi o meu rant desta conversa. Peço desculpa. Mas então... Ias fazer um wrap-up? Pronto, íamos fazer aqui um wrap-up, que o problema não é a geração mais nova não gostar de música, pelo contrário, ok? O que ela se calhar precisa é de argumentos que lhes demonstrem que vale a pena desfrutar da música de uma outra forma que elas não estão a desfrutar hoje. Acho que é a única forma que eu consigo explicar de onde é que nasce esse bichinho, não é? Tem que partir de algum sítio. Não me foi... O meu pai não era uma pessoa que passava a vida a trocar equipamentos, trocava alguns, mas não era assim. O meu também não. Não foi por aí. O meu também não. Portanto, este gosto que eu ganhei começou sempre da música. E esta geração tem uma vantagem em relação a nós, porque tem acede a conteúdos de uma forma extraordinária. Exatamente. E acedendo a muitos conteúdos, acho que é o princípio para poder depois catapultar para o resto. Mas tem que se criar condições para as pessoas estarem presentes. Agora, como é que se leva uma nova geração? Porque se eu chegar para o meu filho e dizer, olha, vem aí comigo a um show, ver aqui, sentar-te em frente a ouvir duas colunas, uma música qualquer. Ele manda-te dar uma volta. Vou arrancar um siso, não posso ir essa hora. Qualquer coisa do género. Acho que não é. Tem que haver algumas formas, e isso é uma coisa que depois também devemos de conversar, mas tem que haver outras formas de atrair esta geração, mas acho que, tal como eu sou, ganha gosto por isto, consegue-se cultivar com estas novas gerações, mas tem que se semear de alguma maneira, e isso não está a ser feito, mas uma das coisas que é, na minha opinião, absolutamente imprescindível é a existência de eventos. Se não houver eventos, as pessoas não têm como conhecer. É verdade. Muito bem. Obrigado, Fernando, por seres aqui o nosso anfitrião, mesmo com helicópteros e cães à mistura. Obrigado. Acho que vais pagar mais, porque isto é uma pós-produção. Obrigado, Nuno, por te ter juntado a nós aqui na nossa pequena tertúlia. E o próximo episódio do podcast deverá, em princípio, retomar o seu formato normal já em outubro. Obrigado e até para o mês que vem.